Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro António, muito obrigado por ter aceito o convite para participar neste podcast, cujo título geral, como sabe, é Deixar o Mundo Melhor. Mas é evidente que eu não lhe vou só perguntar o que é que você já fez para isso. Vou também tentar saber bastante mais sobre a sua vida. E começando pelo princípio, nasceu em Lisboa e uma das primeiras notas que eu tenho aqui é que esteve no Colégio São João de Brito. Estive no Colégio João de Brito durante 11 anos. Um colégio de jesuítas. Educação jesuíta durante 11 anos. E os jesuítas marcaram-te para o resto da vida? Definitivamente. Porquê? Porque, sobretudo em termos de valores, acho que me incutiram de maneira decisiva os valores do trabalho, do evitar o desperdício, da honra, do espírito de amizade com as pessoas. Incutiram-me valores profundos em relação a isso, que acho que marcam muitas crianças, e eu, portanto, estive lá desde os 6 até aos 17 anos, como acabámos de referir. Tive ótimas relações com os professores, que na altura muitos dos professores eram jesuítas, que são pessoas... Lembras-te de algum professor que o tenha marcado? Lembro-me, particularmente, Padre João Caria, que foi meu professor de francês e que me fez aos 12 anos de idade saber a gramática francesa de cor. Isso era um castigo, não era. Tinha o Padre Alberto, que era um padre espetacular da religião e que era um fanático, no bom sentido, de futebol, e que me incutiu o gosto pelo futebol. Eu fazia parte da equipa de futebol do meu ano. Ao longo dos vários anos, o Padre Alberto adorava futebol. Você jogava bem futebol? Jogava razoavelmente. Você é bastante dotado para o desporto. Jogava. Vamos falar disso, sobre o ténis, por exemplo. Jogava muito futebol, porque o Colégio João de Brito tinha ótimas instalações desportivas e tinha 7 ou 8 campos de futebol, cada um para o seu ano. Nós jogávamos imenso futebol. E qual era o seu lugar? Era líbero. Livre, quer dizer, para marcar golos? Não, livre para evitar que marcassem golos contra nós. Então jogava mais à defesa que ao ataque? Jogava mais à defesa que ao ataque. Isso na vida foi assim ou não? Eu acho que às vezes, eu acho que a defesa é uma ótima posição para passar para o contra-ataque. E também... Quem consulta a sua biografia, como eu fiz para preparar esta nossa conversa, você passou várias vezes ao ataque. Sim, mas no futebol a pessoa, mesmo estando a livre, tem que correr o campo todo. E também joguei muito futebol de salão, que é 5 contra 5, e em futebol de salão então jogava-se o campo todo absolutamente, e portanto jogava o ataque e a defesa, e estava razoavelmente com os dois pés, aliás. A sua família tem uma tradição no desporto, não é? Uma tradição muito importante. Na esgrima, do seu avô, acho eu, depois dos seus pais, o seu pai no ping-pong, que se chama ténis de mesa. É verdade. Foi olímpico, foi campeão, não foi? Meu pai foi campeão de Portugal muitos anos em ténis de mesa pelo Sporting. O meu avô paterno foi realmente um bom esgrimista, como disse, mas o meu avô materno também estava muito ligado ao desporto, foi presidente do Sporting Clube Portugal. Como é que se chamava o seu avô materno? Carlos Góes Mota. E portanto senhora, lembro muito bem. Imagino que se lembre dele. Também foi presidente da Junta de Crédito Público. E portanto, pelos dois lados da família, nós estávamos muito ligados ao desporto e profundamente sportinguistas. E continua a ser absolutamente sportinguista. Sempre sportinguista. Nunca pensou em meter-se no dirigismo desportivo, em ser presidente do Sporting, por exemplo? Não, nunca pensei em meter-me no dirigismo desportivo. Nunca pensei nisso. E gostava? Agora, nesta fase da sua vida, se isso lhe proporcionasse? Eu acho que é muito importante, Francisco, que uma pessoa tenha a clara noção de aonde é que pode acrescentar mais valor à sociedade e àqueles que o rodeiam. E eu acho que no meu caso, aonde eu posso acrescentar mais valor é contribuindo em termos de criar valor económico, em termos de criar equipas de alta performance. Portanto, eu vejo mais ligado ao mundo das empresas do que a outros mundos, apenas por uma questão de me ler a mim próprio e de ver onde é que acho que tenho mais qualidades para fazer o quê. De qualquer maneira, o seu empenho pelo desporto é grande, a sua dedicação ao desporto é grande, joga ténis, li algures que uma vez partiu o braço direito e aprendeu a jogar com o braço esquerdo. É verdade essa história ou é mito? Essa história é absolutamente verdade. Primeiro, em relação ao desporto, eu acho que não é só uma questão do gosto. Eu acho que o desporto
E no meu caso concreto, o desporto faz parte integral da minha vida. Ou seja, tenho uma vida profissional muito intensa e tenho uma vida desportiva igualmente intensa, em que eu acho que o esforço físico balanceia muito bem e estabiliza a parte mental e emocional. E, portanto, eu tenho uma disciplina muito férrea em termos de praticar desporto. O meu desporto favorito é o ténis, mas que eu faço, se quiser, religiosamente. Portanto, eu jogo em média 2 vezes por semana, 2 horas de cada vez. 4 horas por semana, portanto? A maior parte das vezes contra professores e fazemos sets. Porquê? Porque da mesma maneira que me dedico intensamente à parte profissional, quando estou no campo, se estou a jogar contra um treinador ou uma pessoa, minha amiga, que joga muito bem... Joga melhor, em princípio. Eu tento jogar sempre com pessoas melhores, porque ou eu olho bem para a bola e então abstraio-me completamente e, portanto, concentro-me na bola, ou eu não vejo a bola. E, portanto, tanto 2 horas a jogar completamente concentrado e a correr atrás da bola, isso limpa-me a cabeça e, portanto, acho que faz esse balancear entre a parte mental e a parte física. E mas o ténis é o desporto que eu faço regularmente. Nesses picos com treinadores e com pessoas que jogam, em princípio, melhor do que o António, perde. Perco a maior parte das vezes. É? Não, e não sempre, se importa? Não sempre, mas perco a maior parte das vezes. Não me importa absolutamente nada. Não. Porque o que eu gosto é de jogar contra as pessoas melhores, fazer um esforço intenso e melhorar. E acho que só se melhora quando se está a treinar ou quando se está a trabalhar com pessoas que podem ser melhores. E jogar em provas oficiais, em campeonatos, em taças, não têm jogado? Não, só participei em campeonatos amadores porque fazer isso de maneira mais sistemática implicava muito comprometimento de tempo que eu não tinha em termos das minhas prioridades, que tiveram sempre mais orientadas para os estudos primeiro e depois para a minha carreira profissional. Portanto, fiz torneios amadores, mas nunca fiz em termos mais sistemáticos. Porque em termos de tempo dedicado a ver desporto na televisão, qual é o desporto que vê mais? É o ténis. E quem são os seus heróis agora? O tenista que eu mais admiro há vários anos é o Rafael Nadal, já disse isso algumas vezes. Acho que o Roger Federer é o tenista mais dotado que eu me lembro de ter visto, e estou-me a lembrar, que Francisco se deve lembrar, quando comecei a ver os Arthur Ashes, os Connors e os McEnroes, e eu gostava muito do McEnroe, apesar de ele ter mau feitio, mas acho que o Federer é o jogador mais dotado para o ténis que eu tenho memória, mas acho que o Nadal é aquele que tem a mente mais forte, aquele que consegue ultrapassar as adversidades. Alcaraz, Carlos Alcaraz, acho extraordinário. Limpou agora ali em Madrid, Djokovic, quando estamos a falar na semana a seguir a isso. O Djokovic 2-1, com enorme stress. Com o Zverev a seguir? Exato, com 2. Mas o Djokovic foi um jogo que eu achei extraordinário, porque o Djokovic tem mais experiência. Uma hora. E no Djokovic houve imenso stress, como sabe, 2 tie-breaks. Eu acho que este Alcaraz promete ser um jogador extraordinário. E espero que sim, porque o ténis precisa de ter novas estrelas, uma vez que o Nadal e o Federer não vão durar para sempre. Temos de voltar atrás. Estávamos no São João de Brito. Vais do São João de Brito para a Universidade Católica. Exatamente. Que naquela altura ainda estava nos primeiros passos, ou não? Ou já não? Sim, a Católica acho que abriu em 73, se eu não me engano, em 72, e eu entrei na Católica em 81. Então sim, estava no início. Eu decidi que só ia aplicar para a Universidade Católica, porque não fiz nenhum outro tipo de pedido de admissão. Achei que, embora não estivesse muito seguro, achei que a minha vocação era para a área de Economia e Gestão de Empresas, como há pouco estávamos a referir. Não tinha claramente, na minha opinião, vocação para ser médico. Na altura havia 5 áreas vocacionais. A área de Medicina era uma área que eu não tinha vocação, tenho dificuldade em lidar com o sangue e portanto, não tinha vocação para Medicina. Não gostava nada de desenho e, portanto, arquiteturas, que era outra das áreas. Então foi um bocado por exclusão de partes? Foi um bocadinho por exclusão de partes. Foi porque acho que é difícil. Agora já não é bem assim, mas na altura nós tínhamos que escolher aos 15 anos. E como imagina, qualquer rapaz ou rapariga aos 15 anos, pelo menos há 40 anos atrás, não faz bem ideia o que é economia, não é? Portanto, eu tive que tomar uma decisão muito importante, que foi de pensar no assunto profundamente e dizer ao meu pai que pela primeira vez em 5 gerações eu não iria, sendo o filho mais velho, não iria seguir a carreira de advocacia. E a razão foi pura e simplesmente porque eu adorava matemática, tinha muita aptidão para matemática, gostava imenso de matemática. Sempre teve um talento especial para matemática. Sempre tive um talento especial para matemática. Continua? Gosto imenso de matemática e de números que me dizem imediatamente, os números saltam-me aos olhos. Mas naquela altura, aos 15 anos, se eu tivesse escolhido ir para a área de letras,
deixava de ter matemática, que eu acho uma coisa inacreditável. E a católica e, portanto, por isso é que eu fui para o São João de Brito, um colégio de padres, católica, tem a ver com a religião? Não, Como é que é a sua relação com a religião católica ou outra neste momento? Só para a primeira parte da pergunta, não teve a ver com a religião, teve a ver com o facto que eu achava que a Universidade Católica era a melhor universidade na área de gestão na altura. Essa foi a razão. Portanto, o facto de se chamar católica foi o mérito da Igreja de ter feito uma excelente universidade. Portanto, eu sempre fui educado nos jesuítas. A minha mãe é profundamente católica e sempre tivemos uma educação católica. Aliás, sou crismado. O meu pai era bastante mais séptico. Portanto, tive os dois lados, se quiser, da educação. E, portanto, eu sou católico, sou crismado. Não diria que sou profundamente praticante, mas sou crente e sou cristão e católico. Estamos então na Católica, onde você faz um curso com boas notas, não é? Correto. E depois disso, ou durante isso e depois disso? Portanto, eu sempre achei, Francisco, que agora, fazendo uma analogia religiosa, tal como na parábola dos talentos, sempre achei que a pessoa deve sempre tentar fazer mais e melhor na medida das suas possibilidades. E por isso é que estou a falar na parábola dos talentos. E, portanto, à medida que fui fazendo o curso e que fui tendo boas notas e que fui gostando muito das matérias de gestão, os meus professores queriam-me, como eu era bom aluno, queriam-me levar para o curso de Economia, porque os primeiros 2 anos eram comuns, mas eu não quis ir para o curso de Economia. Como é que eu poderia comparar Economia Agrária e Economia do Bem-Estar com gestão financeira, ou estratégia, ou marketing? E à medida que fui evoluindo no curso com boas notas e gostando muito daquilo que fazia, achei que podia fazer mais e melhor e, portanto, comecei a ser assistente na universidade. Professores que o marcaram nesse trajeto. Mas só para dizer, fui o primeiro aluno a ser convidado para ser assistente no 3º ano do curso. Fui convidado pelo 3º ano. O 3º ano, fiz a cadeira de modelos econométricos com o professor Fernando Adão da Fonseca no 2º ano e tive uma boa nota. Ele convidou-me para ser assistente dele no ano seguinte. Portanto, comecei por lecionar modelos econométricos a partir do 3º ano do curso. O professor Fernando tinha, portanto, na altura 20 anos. É uma grande responsabilidade. E alguns dos alunos eram mais velhos do que eu, porque conseguia impor-se aos colegas e respeitavam-no. Não era uma questão de me impor, mas eles respeitavam-me bastante e eu dominava bastante bem a matéria e gostava de lidar com alunos, gostava de expor, gostava do debate, gostava da dialética e, portanto, dei aulas de modelos econométricos. Desde os 20. Desde os 20. E quando terminei o curso, convidaram-me para ficar como assistente e, portanto, eu fiquei como assistente, dei 8 anos de aulas na Católica no curso e depois dei mais 5 anos no programa de mestrado. Portanto, fui 13 anos professor na Católica, 8 anos no curso e 5 anos no mestrado, enquanto ao mesmo tempo trabalhava. E em relação ao que lhe dizia de tentar fazer mais e melhor, eu sempre tentei fazer as coisas também mais cedo. No 5º ano do curso, no início do 5º ano do curso, comecei a trabalhar. Portanto, fiz o último ano do curso, a acabar o curso com uma boa média, que eu pretendia ter média 18 no curso, dando aulas na Católica e trabalhando no Citibank. Foi o melhor aluno do seu curso? Tive a melhor média, conjuntamente com um colega meu, tivemos pela primeira vez a média de 18 valores na Universidade Católica. E os colegas, eu continuo a dar-se com ele? Dou-me com os meus colegas e vejo às vezes nas reuniões. José Tedalda Martins, que teve excelente aluno e que teve umas excelentes médias. Professores que o marcaram? Professores que marcaram. O Fernando Adão da Fonseca marcou-me profundamente. Portanto, o professor Adão da Fonseca, não só, como lhe disse, me convidou para dar aulas com ele a partir dos 20 anos, do 3º ano, mas ele era diretor do curso de Economia e depois foi diretor do CEA, que era o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica, que começou a fazer pesquisa de empresas para prestar serviços às empresas que se começavam a cotar na Bolsa. Portanto, achei um professor extraordinário, de quem sou muito amigo, mas tive ótimos outros professores, como o engenheiro Aníbal Pires, em marketing, tive o Jorge Vasconcelos Issá em estratégia, o Miguel Ataíde Marques, a Manuela Ataíde Marques, o João César das Neves em macroeconomia. Tive professores extraordinários e, para mim, os professores foram sempre muito importantes, porque eu ia às aulas, tomava apontamentos e a maneira e a capacidade de explicar as matérias por parte dos professores para mim era fundamental para reter e para perceber bem o enquadramento das matérias. Isto tudo ganha depois uma bolsa para ir para o INSEAD? É verdade, é verdade. Portanto, quer explicar um pouco aos nossos ouvintes o que é o INSEAD e o que é que significou e significava e significa ainda hoje essa bolsa? Não, com certeza. Esse prémio. Com certeza. Portanto, é um prémio. Para dar um bocadinho de enquadramento, como eu lhe dizia, eu acho que é importante ter objetivos com dimensão
e a pessoa tentar, na medida das suas possibilidades, chegar o mais longe possível, e é sempre, como dizia, é sempre possível fazer melhor e a pessoa deve sempre tentar fazer melhor. Dentro desse planeamento, quando acabei o curso, comecei a trabalhar no Citibank e para enquadrar a pergunta que me está a fazer, ficou imediatamente para mim claro que ao fim de 3 a 5 anos eu quereria fazer um mestrado no estrangeiro. Porquê? Porque achava que era importante não ser apenas um cidadão português, mas ser um cidadão do mundo. E, portanto, tendo eu gostado imenso do Citibank, que era o maior e melhor banco, era o maior banco americano. Deu experiência e bagagem para avançar para o INSEAD também. E que era o melhor banco do mundo na altura. Tive 4 anos no Citibank, que tinha acabado de entrar em Portugal após as nacionalizações. Como sabe, foi tudo nacionalizado em 85. O setor privado foi de novo aberto, o setor financeiro foi de novo aberto à banca. Tive um pouco a ver com isso. Imagino que tenha tido. Entraram vários bancos em Portugal, um dos quais foi o Citibank, portanto eu comecei com o banco quando o banco estava a começar, o que me proporcionou um conhecimento profundo de saber como é que os bancos funcionavam. E ao fim de 4 anos, já era diretor de mercado de capitais no Citibank, resolvi, como já tinha programado antes, interromper o meu trabalho, ir para o INSEAD. O INSEAD é uma das melhores escolas de mestrado em gestão de empresas no mundo, já na altura era. Tinha 250 alunos, mas apenas cerca de 30 eram franceses e 30 eram ingleses, Fontainebleau, o INSEAD em Fontainebleau, em França, portanto 30 ingleses, 30 franceses, as 2 maiores populações, e o resto tinha pessoas do mundo inteiro. Portanto, eu tive colegas da China, do Nepal, da Argentina, da Índia. Isso deu-me uma vivência extraordinária, que fico com amigos até hoje, professores também extraordinários, mas ao nível dos da Católica. Não achei que a Universidade Católica devesse absolutamente nada ao INSEAD, e tive uma experiência muito intensa também em termos pessoais. Estive lá com a minha mulher, a Universidade Católica deu-me uma bolsa de estudo, o qual eu fiquei muito agradecido. Ganhei igualmente uma bolsa pela GNICT, a Junta Nacional de Investigação Científica. Participei na equipa de futebol do INSEAD, jogava ténis lá nos cortes cobertos. Fontainebleau é um sítio maravilhoso, portanto foi uma experiência extraordinária o INSEAD. O INSEAD depois tem uma outra fase em que está também na Ásia, não é? Mas essa fase do INSEAD ter aberto na Ásia foi posterior a mim. Portanto, eu estive no INSEAD em 1991. E depois vai para Harvard a seguir? Não foi exatamente a seguir. Portanto, depois de acabar o INSEAD, eu perguntei a alguns dos meus professores, sempre desta ideia que lhe digo de fazer planeamento e de tentar pensar antecipadamente o que é que faria mais tarde. Portanto, qual é que é o melhor programa de topo em termos de gestão e administração de empresas para eu fazer daqui a 10 a 12 anos? E era o Advanced Management Program, AMP. E Harvard é outra das melhores universidades do mundo. Já tendo feito o MBA no INSEAD em Fontainebleau, achei que Harvard era o sítio onde eu gostaria de fazer esse programa. Mas então não esperou esses anos todos? Esperei. Acabei o INSEAD em 1991 e fiz o AMP, que são 9 semanas e meia, quando já era CEO do Banco Santander Tota em Portugal, em 2003, durante a invasão do Iraque. Portanto, antes disso, entra para o universo do Santander, digamos. E primeiro para a Goldman Sachs. Portanto, quando acabei o INSEAD, fui trabalhar para a Goldman Sachs. Tive 2 anos na Goldman Sachs, entre Nova Iorque e Londres. A viver lá? A viver em Nova Iorque primeiro, onde a minha filha mais velha nasceu e tem passaporte americano. Depois em Londres, até que para alguma surpresa minha, fui contactado por um headhunter, e o Francisco conheceu muito bem o Emílio Botim, conhece muito bem a Patrícia Botim. Fui contactado por um headhunter a dizer: aqui um banco espanhol pequeno, na altura era o 6º maior banco de Espanha, que quer fazer umas coisas em Portugal e gostavam de falar contigo. E era o Santander. Portanto, eu conheci o Emílio Botim. Na altura era o 6º banco em Espanha. 6º banco em Espanha. Isto foi em 1993. Conheci o Emílio Botim e a Ana Patrícia devido ao headhunter. Tivemos umas conversas muito interessantes. Eu disse-lhes que, na minha opinião, o que deveriam fazer em Portugal era abrir um banco de investimento do estilo anglo-saxónico. Na altura, se lembra, os bancos de investimento em Portugal e na Europa eram como o Banco de Fomento, que o que faziam era crédito a médio e a longo prazo, e eu queria fazer exatamente o contrário, ou seja, queria não fazer crédito, que os bancos como a Goldman Sachs e a Morgan Stanley não faziam, ter apenas 5 áreas: área de ações, área de rendimento fixo, corporate finance, tesouraria e gestão de ativos, uma equipa muito boa, estilo um comando, pessoas que se põem em conjunto para fazer projetos e ajudar as empresas portuguesas a crescer e ter uma área de mercados forte. E criámos o Banco Santander Negócios de Portugal
em 1993 e fui CEO com 29 anos do banco. E isso dura quanto tempo? O Banco Santander de Negócios de Portugal, o Banco Santander de Negócios de Portugal, que aliás foi nomeado pela Euromoney o melhor banco estrangeiro a partir do ano seguinte e ganhou esse prémio durante inúmeros anos, nós conseguimos ter rentabilidade ao fim de 9 meses. O banco passou a ter um return on equity acima dos 20% sustentadamente e isso durou cerca de 3 anos e meio, quando o Emílio Botim me vem propor se eu poderia fazer a mesma coisa no Brasil. Se eu poderia começar as atividades do Banco Santander no Brasil, primeiro na banca de investimentos e depois na banca de retalho. Era mais complicado no Brasil do que cá. Era bastante mais complicado. Eu, aliás, expliquei ao Emílio Botim que, na minha opinião, o Brasil tinha uma afinidade cultural e económica muito maior com os Estados Unidos do que com a Europa. A única relação que nós tínhamos era mais de língua, cultura e de família. Eu, aliás, tenho primos direitos a viver no Brasil, mas ele pediu-me, então eu fui com a minha mulher ao Brasil, passámos lá uns dias, falámos com a minha família e então... Foi onde? São Paulo? Fui a São Paulo, onde a minha família mora, e disse, depois cheguei a acordo com o Emílio Botim que faria o Projeto do Brasil com 2 condições. A primeira era que mantinha a responsabilidade pelo projeto Portugal, do Banco Santander de Negócios de Portugal, o que ele aceitou facilmente, e a segunda, o que ele sorriu, mas que eu achava que não havia outra maneira de fazer o projeto, era que eu de qualquer maneira mudaria a minha residência para o Brasil e portanto passaria a gerir o Brasil e Portugal a partir do Brasil e não Brasil e Portugal a partir de Portugal. E porquê é que fez essa... Porque achei que o Brasil, como o Francisco dizia, era um mercado extremamente complicado, de enorme dimensão, com enorme volatilidade, e achei que se não estivesse lá onde os problemas estavam, seria muito difícil implementar a estratégia que queríamos. E fui o único CEO dos bancos estrangeiros que entraram no Brasil a fazer isto. E por alguma razão o projeto deu resultado. E correu bem. Comprámos, muito bem. Correu bem, comprei 2 bancos no Brasil, fundi-os no Banco Santander Brasil, atravessámos a crise asiática em 1997, atravessámos o default da Rússia em 98, a desvalorização do real em 99 e depois o Santander hoje o Santander Brasil é a maior unidade do Grupo Santander em termos de resultados e é o terceiro maior banco brasileiro. Viveu em São Paulo? E vivi 3 anos e meio em São Paulo e foi uma experiência extraordinária. O meu filho, nós temos 3 filhos, a minha primeira filha, como lhe disse, nasceu em Nova Iorque, a segunda nasceu em Lisboa, na altura de Santander de Negócios de Portugal, e o meu filho Pedro nasceu no Brasil, também tem passaporte brasileiro, enquanto estávamos a viver em São Paulo. E a experiência brasileira foi completamente diferente daquilo que estava à espera ou deu-se bem? Dei muito bem. Eu lembro-me como se fosse hoje de acordar de manhã, ligar o rádio, na altura isto foi há 20 anos, 25 anos, e ouvir as notícias em português, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Tive Nova Iorque, Londres, França, a nossa língua, ver o jornal na nossa língua. Que é a nossa língua. Não tinha problemas de segurança e disso tudo? Tinha. Portanto, o Brasil, eu tinha como duas vidas. Passava 3 semanas no Brasil, sempre com segurança para mim, para a minha mulher e para os meus filhos. E a minha filha quase que foi raptada, apesar da segurança e de carro à prova de balas. Tivemos o que poderia ter sido um sério incidente. Quando vinha uma semana por mês a Portugal e a Espanha para participar no Comitê de Direção em Espanha e para estar aqui em Portugal, no Banco Santander de Negócios de Portugal, conduzia o meu carro, janela aberta, sem qualquer problema. Era uma alegria. Cá estava tudo bem, estávamos na altura do pós-adesão ao euro, as taxas de juros a baixar, a economia a crescer. No Brasil estava tudo mal, estava a crise asiática que lhe referi, a crise russa, a desvalorização do real. Eram como 2 vidas diferentes, mas por outro lado, Francisco, voltando ao início da nossa conversa, isso também me deu, se quiser, uma dupla experiência para o mesmo tempo. Estava a viver em Portugal e estava a viver no Brasil e a fazer 2 projetos e, portanto, com o dobro da experiência, e a experiência brasileira preparou-me de forma, na minha opinião, muito boa para a grande crise financeira de 2008. Porque eu no Brasil vi, entre 96 e 2000, bancos a falirem, vi os governos a intervirem, vi os bancos centrais a separarem os good banks dos bad banks e, portanto, estava bastante preparado para aquilo que depois aconteceu em 2008, que me permitiu, em Londres, também comprar vários bancos em dificuldades durante a crise. Mas depois ainda tem cá um período, nós temos de acelerar, que a sua vida é tão rica que o tempo que eu costumo gastar está a esgotar-se. Ainda está cá e há a história do Tota, não é? Isso foi uma história notável. Eu julgava que me iria perguntar sobre essa história, que foi uma história muito interessante, e agora posso partilhar aqui consigo e com quem nos ouvir como é que essa história começou, porque o Francisco talvez não saiba, mas eu acho que já lhe disse que teve uma influência nisso, porque o Francisco fazia aqueles famosos acontecimentos anuais, que naquele ano foi em Nice, no ano 99 foi em Nice,
E eu lembro-me, como se fosse hoje, do Francisco me perguntar: António, então este ano vem ter connosco, é início. E São Francisco, estou em São Paulo, é longíssimo, tenho isto cheio de problemas no Brasil. E lembro do Francisco: mas venha lá, é muito interessante e tal. E então nós fomos, a Ana e eu fomos ter consigo a Nice. E quem é que eu encontro em Nice? Entre muitos dos convidados que tínhamos lá em conjunto habitualmente, estava lá o Carlos Tavares. E o Carlos Tavares desafiou para jogar ténis. E fomos os dois jogar ténis. E foi desse jogo de ténis que o Carlos Tavares me disse: o Sr. António Chapalimou está aqui a pensar em fazer uma parceria e tal. E disse: então temos imediatamente que promover um encontro entre ele e o Emílio Botim. E foi assim que tudo começou. E você assistiu a esse encontro de Chapalimou Botim? Claro. Depois lá voltei para o Brasil, falei com o Emílio Botim, depois vim outra vez para a Europa, fui com ele falar conhecer o Sr. António Chapalimou e o Carlos Tavares. Muitíssimo bem. António Chapalimou e o Emílio Botim. Muitíssimo bem. E o Emílio Botim dizia sempre Dom António. O António Chapalimou teria cerca de 10 anos a mais com o Emílio Botim. Grandes empresários, uma visão estratégica, deram-se extremamente bem, de tal maneira que o acordo que eles celebraram, para a parte de questões legais e de documentos, o acordo que celebraram foi à prova de bala. O Francisco deve estar lembrado que o Emílio Botim não atendia ao telefone a vários dos banqueiros portugueses que tentaram interferir no acordo. O António Chapalimou não atendia ao telefone a vários dos banqueiros que tentaram interferir no acordo e que disse várias vezes ao telefone que na vida tudo se compra, tudo se vende, exceto a honra. E ele manteve o acordo até ao fim. E fizemos o acordo, que era um acordo entre privados e na qual o Estado e outros bancos tentaram interferir quando não tinham qualquer direito de interferir. Porque o Grupo Chapalimou era completamente privado e as ações eram todas detidas por privados. Portanto, foi uma altura complicada. Cada vez mais importante no Grupo Santander, que entretanto está a crescer, e é por isso que vai para a Inglaterra? É isso, é uma pessoa importante. Eu acho que nós temos que tomar isso com um certo relativismo. Não, acho que nós temos que manter um sentido de amor e não confundir as posições com as pessoas. As coisas correram bem na aquisição do Tota, correram muito bem, como aliás hoje se pode ver com o desenvolvimento que o Tota teve e os resultados que teve em relação a outros bancos concorrentes em Portugal. E nós fizemos a fusão do Tota com o Crédito Predial e com o Santander Portugal, tínhamos 10% do mercado, fizemos uma concorrência feroz em benefício dos clientes aos outros bancos portugueses. Não sei se o Francisco se lembra, mas se calhar lembra-se do crédito de habitação oferta mobília, em que o Tota nunca tinha feito crédito à habitação, entra no crédito à habitação e diz às pessoas que oferece um cheque para comprarem a mobília até 3% do valor da casa. Em 6 meses o Tota tinha 20% do mercado de crédito à habitação novo que se fazia em Portugal. Nunca fomos copiados. Nós no Estado Maior do Tota, a nossa discussão foi, à parte de conceber o produto, foi quantas semanas é que nós temos de avanço até sermos copiados. Nunca ninguém nos copiou. Eu achei extraordinário. Achei uma coisa extraordinária. Mas a do Tota foi um projeto muito interessante, na qual eu estive 6 anos e que também foi marcado por grande apoio. Se o Francisco vir, nós sempre apoiámos grandes empresários portugueses a desenvolver-se. Apoiámos o América Morim na compra da participação na Galp, apoiámos uma tentativa de OPA do Pedro Queiroz Pereira para adquirir a Simpor, grande empresário português, OPA essa que foi frustrada por outros bancos portugueses. Apoiámos o Grupo Sonai na OPA à Portugal Telecom, apoiámos o Pedro Queiroz Pereira em outras operações que ele fez, em aquisições que fez nos cimentos em Espanha. Portanto, o Banco Santander em Portugal apoiou sempre grandes empresários portugueses, incluindo também o Belmiro de Azevedo, com as operações que fez no Brasil, e portanto, nunca apoiámos uma única empresa estrangeira a comprar empresas em Portugal. Foi sempre apoiar grandes empresários portugueses a desenvolverem-se em Portugal e no estrangeiro, que eu gostava de deixar aqui realçado. Fica-se obrigado. E agora temos de acelerar com a sua parte inglesa. Sim, a parte inglesa. Para o ABE, que é um banco que era, e é, acho ainda, controlado pelo Grupo Santander. Exatamente. O Santander comprou o AB National em 2000, no final de 2004. O banco tinha perdido centenas de milhões de libras, estava em muito má situação, e o Santander pagou 12 bilhões de euros pelo banco. Foi uma grande aposta do Emílio Botim, que achava que o mercado inglês era um mercado muito importante para ter uma grande posição a nível mundial. Eu fui ouvido e achado nessa compra ou não? Não, eu não participei na compra, mas quando o banco foi comprado, o Emílio Botim convidou-me para ser administrador não executivo do AB National. Portanto, comecei imediatamente
quando o Santander comprou a ser administrador não executivo do banco, e cerca de um ano depois faleceu o CEO que o Santander tinha posto, que era uma pessoa de Espanha, era o CFO espanhol, e o Emílio Botín convidou-me se eu queria ser o CEO do AB National. Portanto, eu era administrador não executivo e era CEO do Santander Tota em Portugal. Foi mais uma decisão difícil, mais uma coisa a equacionar com a minha mulher. Tínhamos que novamente mudar de país, tínhamos que ver a educação dos nossos filhos, que já estavam mais crescidos, mas felizmente que tínhamos posto os nossos filhos no colégio inglês já no Brasil, achámos que era bom ter uma educação internacional, e quando voltaram para Portugal pusemos-los no St. Julian's, portanto eles eram perfeitamente bilíngues, achámos que a educação inglesa era extraordinária e que era uma oportunidade que era interessante fazer, portanto eu aceitei e fui presidir o AB National em agosto de 2006, cerca de um ano antes da grande crise financeira ter começado. E talvez pela experiência brasileira que lhe comentei, achei que o mercado estava demasiado aquecido, as margens eram demasiado pequenas, as pessoas não ligavam muito aos prémios de risco, e baixei significativamente o crédito do banco, os critérios de risco, aumentei os depósitos, o banco estava muito desbalanceado entre créditos e depósitos, e o facto é que um ano depois, quando a crise rebentou, o AB National estava muito mais forte e conseguimos tomar grande parte de cota de mercado quando os outros bancos ingleses tinham que retrair porque foram apanhados em contrapé, e além de ganhar cota de mercado, conseguimos comprar o Alliance Leicester e o Bradford Bingley em julho de 2008, o segundo Bradford Bingley em setembro de 2008, 15 dias depois do Lehman Brothers ter falido, e com essas duas operações, para lhe dar uma ideia, nós dobrámos o tamanho do Santander no Reino Unido por um quarto do preço original de compra do AB National, passando a deter 10% do mercado de retalho bancário no Reino Unido. Depois a Inglaterra muda de banco, vai para outro banco. Mas isso já foi uns anos mais tarde, foi no final de 2010. Entretanto, eu realmente senti-me profundamente em casa no Reino Unido. Temos ótimas relações no Reino Unido, sentimos-nos como sendo a nossa segunda casa. O governo inglês já me tinha convidado, como Francisco sabe, para ser administrador a título pessoal do Banco de Inglaterra. Do Banco de Inglaterra, do Bank of England. E depois tive uma abordagem indireta por parte do Ministro das Finanças, se eu estaria disponível para dar a volta ao Lloyds Bank, que tinha sido intervencionado pelo governo britânico. Era um buraco total, não é? Por causa de ter adquirido um banco que era um buraco total, e o governo inglês teve que injetar 20 mil milhões de libras no conjunto dos dois bancos, ficando com 43% das ações. E quando eu tive essa sondagem, e depois conversas pessoais com o Ministro das Finanças, com o Governador do Banco de Inglaterra e com várias pessoas ligadas ao banco, e ao seu Presidente do Conselho de Administração, foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha uma relação de enorme amizade, como sabe, com o Emílio Botín, com a Ana Patrícia, com o Banco Santander, tinha lá estado 18 anos, mas achei que os ingleses me estavam a pedir uma missão, e apesar de financeiramente ser bastante pior do que as condições que eu tinha no Santander, que não eram conhecidas, o que não deixa de ser curioso, porque obviamente os CEOs dos bancos ganham muito, mas obviamente tudo é relativo. Em termos de esforço físico, seria um esforço brutal. Eu achei que devia corresponder a esse apelo de ajudar o governo inglês, e portanto aceitei ir presidir ao Lloyds Bank. Os botis ficaram melindrados consigo? Eles ficaram um bocadinho melinderados, e eu tive várias conversas com ambos. Eu, como digo, tinha uma amizade profunda pelo Emílio Botín, e tinha uma amizade profunda e mantenho uma amizade com a Ana Patrícia Botín. E essa amizade com a Ana Patrícia mantém-se? Da minha parte mantém, nós depois passámos a ser concorrentes. Sim. E portanto mantínhamos uma boa relação, mas eu lembro de ter sido concorrentes. Em sua casa do batizado de uma das suas filhas, imagina aos anos. Interessante, exatamente, interessante. E depois tivemos o gosto de ter como membro do nosso Conselho Assessor Internacional, no qual eu fiz a fonte com o Emílio Botín. Mas eles tiveram dificuldade, sobretudo o Emílio Botín, com toda a franqueza, teve dificuldade em perceber como é que eu deixava o banco, sobretudo se financeiramente iria ser pior. E eu tive que explicar que era uma questão de missão, que não era uma questão financeira. Era um desafio também, você gosta de desafios. Era um desafio que eu gostava de fazer. Mas depois ficámos em boas relações. Ao fim de um ano e meio, ele mandou-me umas cartas, começámos a falar, e ele viu os resultados do Lloyds. Não, ele viu os resultados do Lloyds. Toda a sua ação no Lloyds é um sucesso, é um grande sucesso. Foi um trabalho de equipa, isto são sempre trabalhos de equipa. O facto é que conseguimos voltar a pôr o Lloyds na posição que ele merecia, de ser o maior banco de retalho e comercial do Reino Unido, e fazer o seu papel no fomento da economia britânica, e devolvemos
os 20 mil milhões de libras aos contribuintes, mais 1 bilhão de euros em cima desse valor, o que foi o único banco inglês que fez isso, não é? António, você, entretanto, tem um burnout em 2011. Exatamente. Isso foi preocupante? Isso foi bastante preocupante, com toda a franqueza, e faz parte deste enorme esforço que eu lhe disse que o Lloyds iria implicar, mas, pelo menos no meu caso pessoal, eu sempre tive mais facilidade em ver como é que seria o ponto final dos projetos que ia fazer e menos a capacidade de prever a dificuldade do durante. E o Lloyds estava bastante pior do que eu pensava, sobretudo em termos de liquidez de curto prazo. O banco tinha, para lhe dar uma ideia, números astronómicos, tinha 200 mil milhões de libras em hipotecas a 30 anos que eram financiadas, metade desse valor, 100 mil milhões, no mercado monetário a 60 dias. Tinha um desbalanceamento brutal entre financiamento e aplicações quando apareceu a crise da Eurozona. E o que aconteceu foi que eu achei, quando a crise da Eurozona começa em junho de 2011, portanto 3 meses depois de eu entrar, eu achei que o banco poderia não resistir. E como o Francisco sabe muito bem, quando nós estamos no topo de uma instituição, há certas coisas que nós não podemos partilhar com o resto das pessoas e muito menos com o público, porque nesse caso não haveria banco no dia seguinte. E o facto de ter tido que guardar para mim esses problemas levou-me a dormir cada vez menos, e ao fim de alguns meses eu não dormi mesmo durante 3 noites seguidas e fiquei completamente exausto. Felizmente, junto com a minha mulher, fomos a uma clínica especializada e tive 8 dias a dormir 18 horas por dia, que me recompôs. E quando acordou estava 70, 80%. Quer dizer, eu dormia, acordava todos os dias. Não, mas ao fim do... Mas ao fim de 8 dias estava a 70%. O médico disse-me, felizmente nunca podemos comprovar, mas o médico disse-me, olha, a sua sorte foi que veio cá com 1% de bateria. Se tivesse vindo com 0, eu não sei o que é que teria acontecido. Mas como veio com 1 e você tem ótimo estilo de vida, apoio da família, você come bem, faz desporto e tudo, você vai ficar bem. Mas, Francisco, com toda a franqueza e com toda a humildade, ao fim de 10 dias estava muito melhor, mas quando tive que dizer aos jornalistas 3 semanas depois que ia voltar ao fim de 8 semanas e depois quando voltei ao banco em full time, obviamente que o grau de confiança não é o mesmo e que foi um processo de aprendizagem e eu tive que fazer mudanças profundas também na maneira como operava, porque um erro toda a gente faz, mas depois repetir o erro só faz quem quer. E portanto eu passei a ter um controle ainda mais apertado de ter tempo para mim, de fazer desporto, de tirar férias, de jogar ténis, como há pouco lhe referi, e de não estar constantemente obcecado com o trabalho e de respeitar outras coisas para ter uma vida mais balanceada. E isso foi muito importante. Uma experiência muito importante. É melhor tentar não fazer erros, mas quando se faz, o melhor é aprender com eles e melhorar, não é? E melhorar. Você, entretanto, mais tarde já é nomeado, assim, acho que é assim que se diz pela rainha, Knight Bachelor, Sir Anthony. Exato, eles concederam-me o título de cavaleiro devido ao trabalho que eu fiz no Lloyds, devido também ao contributo para as artes, uma vez que fui presidente durante 7 anos da Wallace Collection, e também pelo apoio que dei em termos de mental health, porque, como sabe, eu achei que, dado que eu tinha tido este burnout e que na City isso nunca tinha acontecido em termos das pessoas terem um burnout e voltarem, eu achei que poderia falar sobre a minha história, quer internamente no Lloyds, quer externamente, para mostrar às pessoas que somos todos humanos didático. E tal como temos saúde, deixar o mundo melhor, isto é um exemplo. E que tal como temos saúde física, temos saúde mental, tal como partimos uma perna ou temos uma infecção, também temos um burnout ou podemos ter um problema mental e isso cura-se, e é muito importante não ter estigma em relação à saúde mental. Você chega a um sítio em Inglaterra e diz, quem é? E você diz Sir Anthony. Não, eu nunca digo isso. Alguma vez disse? Não, nunca disse. Nunca disse. E um amigo meu que me diz, António, a única responsabilidade de ser Sir é que teremos que defender a rainha caso ela seja atacada. Mas, portanto, eu acho que isso é uma enorme honra. Francisco, obviamente, que é uma honra que me tocou profundamente a mim e à minha mulher, mas realmente nunca disse isso a ninguém, como está a dizer. Entretanto, temos de acelerar. Já estamos larguissimamente a ultrapassar, mas é tão interessante que realmente estou certo que os nossos ouvintes vão ouvir até o último segundo. Você estar na Fundação João Paulo e Mo tem a ver com as finanças, com a gestão financeira, não é? Onde não ganham gestão, pois não? Não, as funções na Fundação João Paulo e Mo são remuneradas, nós somos administradores. Portanto, há o Conselho de Curadores. Sim. E depois há o Conselho de Administração. E ao nível do Conselho de Administração, como sabe,
A Leonor Beleza, presidente, o João Silveira Botelho, vice-presidente. O projeto da Fundação é um projeto, na minha opinião, extraordinário, em termos em si mesmo, o contributo para a medicina e para a projeção de Portugal no mundo. É um projeto que a Leonor e o João Silveira Botelho têm feito de maneira extraordinária. A minha função na Fundação tem sido sempre a gestão do património e, portanto, assegurar que o património é gerido de forma rentável, mas prudente, de maneira aos rendimentos poderem ser utilizados no projeto da Fundação e nas bolsas de estudo. Nós temos tido... Tem vivido dos rendimentos sair ao capital? Temos tido bons resultados e o capital integral que o Sr. António Champalimau deixou permanece na Fundação e, portanto, nós temos vivido em termos das bolsas e dos projetos de investigação através dos rendimentos e o capital mantém-se integralmente A sua escolha preservado. Foi de Leonor Beleza? Ou foi de António Champalimau? Não, foi da Leonor Beleza que me convidou quando eu deixei o Santander e fui para o Leite. Que, entretanto, o António Borges, como se lembra, era o administrador que tinha esse pelouro e ele foi para o Banco Mundial na altura. Portanto, eu já lá estou há cerca de 11 anos e tenho imensa honra de estar lá em projetos extraordinários. E agora, fale-me agora da sua última aventura, a entrada e posterior saída do Credit Suisse. Em relação a isso é importante explicar o contexto da progressão na minha carreira. Estive no Lloyds 10 anos, como falámos há pouco, e achei que ao fim de 10 anos no Lloyds, 3 planos estratégicos que coincidiam exatamente com 10 anos, e tendo nós devolvido o dinheiro aos contribuintes britânicos, achei que as pessoas não se devem perpetuar nos cargos. Isso não é bom para as pessoas e não é bom para as empresas que também precisam de perspectivas novas. E, portanto, anunciei com um ano de antecedência que iria deixar o Lloyds ao fim de 10 anos. E a minha ideia era tomar posições a partir daí de não executivo. Não tive nenhuma entrevista para CEO em nenhuma empresa, vi coisas em private equity, com grupos familiares, com projetos até fora da banca, mas em posições não executivas. E aceitei tomar 2 posições. Uma, a presidência não executiva do Credit Suisse, como perguntou, e a segunda, a presidência não executiva da Bial, da qual também falámos há pouco. O que se passou, entretanto, é que depois de eu aceitar a presidência do Credit Suisse, passaram 6 meses até à Assembleia Geral em que fui aprovado pelos acionistas e dentro desses 6 meses o banco infelizmente teve uma série de problemas muito sérios, perdeu cerca de 5 bilhões e meio de dólares com o cliente Archegos em Nova Iorque, teve 10 bilhões de fundos de clientes congelados com o Greensill. E quando eu fui eleito como presidente, 6 meses depois, o banco estava numa situação muito diferente e, por imposição do regulador, foi criado um comitê do Conselho de Administração, presidido por mim, que tinha que, basicamente, gerir o banco no dia-a-dia por, repito, imposição do regulador. Já era um cargo executivo. Portanto, exatamente, por isso fiz esta introdução. Portanto, não era aquilo que eu pretendia, não era aquilo que tínhamos combinado, mas as circunstâncias assim o determinaram e, se quiser, com a minha formação jesuítica, a minha abordagem foi, arregaçar as mangas e, em conjunto com o resto do Conselho de Administração e com o resto da equipa, vamos pôr este banco de novo em ordem, o que requeria uma transformação cultural muito forte, como foi aprovado unanimemente no Conselho de Administração. E durante os 9 meses em que lá estive, nós começámos por rever integralmente os riscos do balanço do banco, linha a linha, área de negócio a área de negócio, em reuniões semanais. Nós fizemos em conjunto com a Comissão Executiva uma análise profunda. E instalou-se na Suíça, com casa, etc. Instalei-me na Suíça, comprei casa na Suíça, em Zurique, fizemos uma revisão profunda da estratégia do banco, remodelámos a maneira como o Conselho de Administração ao nível do grupo funcionava em conjunto com os Conselhos de Administração das subsidiárias, tendo um membro do Conselho de Administração do grupo a presidir cada uma das principais subsidiárias para atuar verdadeiramente como um grupo, e mudámos bastantes pessoas da Comissão Executiva para trazer sangue novo, para trazer mais capabilities ao banco. E as pessoas não gostaram? Não, isto tudo terminou com uma aprovação da estratégia que nós anunciámos em novembro de 2021, aprovada unanimemente pelo Conselho de Administração, em que basicamente retirámos em termos de estratégia uma parte, 25% do capital alocado à área da banca de investimento, e esse capital progressivamente a ser alocado à área de wealth management da banca privada, onde o Credit Suisse é líder a nível mundial
fora dos Estados Unidos. Essa estratégia foi aprovada unanimemente pelo Conselho de Administração e está a ser executada, e o Conselho a monitorá-la. Agora, é claro que o CEO e a equipa executiva têm que apresentar resultados e fazer a execução adequada dessa estratégia. Mas então, o que é que aconteceu? Estava feito. Quer dizer, não tenho mais grandes comentários a fazer em termos do... Portanto, foi um esforço titânico em que, como lhe dizia, foi necessário fazer coisas que não estavam à partida previstas, uma vez que o banco era muito diferente 6 meses depois, quando foi eleito, do que quando aceitei. Conseguido isto tudo, podia respirar e continuar, não é? Francisco, aquilo que eu apenas diria é que isto, estou a falar em termos genéricos e não estou a falar em casos concretos, uma mudança cultural profunda requer 3 tipos, em minha opinião, de coisas para ser bem sucedida. A primeira é que requer um esforço incessante e permanente da parte da liderança no sentido de efetuar essa mudança cultural. O segundo é que uma mudança cultural, por definição, leva anos a ser implementada, porque senão não era cultural. A cultura resulta sempre de anos em qualquer empresa. E o terceiro é que requer um apoio inequívoco de todos no topo da organização na direção dessa mudança cultural. Isto para não isso poder acontecer. Esse apoio inequívoco. E, portanto, eu estou a falar em termos genéricos. Você está a defender-se, não está a querer responder à minha pergunta. Genéricos, mas era um comentário adicional que eu deixaria aqui. Bem, eu acho que quem nos está a ouvir tirará daí as devidas ilações. Acho que você foi demasiado diplomático na sua resposta. De qualquer maneira, muito obrigado por ter respondido. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Você também está na Bial como apostador não executivo, está numas empresas do grupo Agnelli também como não executivo, mas e agora? Portanto, eu quando deixei... Não quer política, por exemplo, não lhe interessa? Como há bocadinho falámos em relação ao desporto, eu acho que o meu contributo tem mais valor acrescentado em termos diferencial, na minha opinião, a outras pessoas, através do meu contributo para as empresas, para as equipas de gestão, que é isso que eu gosto de fazer e onde eu acho que posso acrescentar valor. Portanto, também lhe digo que nunca digo desta água não beberei, quer em relação ao desporto, quer em relação a qualquer outra atividade, mas digo de forma convicta e muito sincera, e já me conhece bastante bem, que eu acho claramente que o campo onde eu posso mais acrescentar valor é no campo da economia, da gestão. Se fosse convidado para Ministro das Finanças de um governo com o qual, sim, enfim... É uma pergunta hipotética, Francisco, é uma pergunta hipotética e neste momento, como o Francisco estava a referir, eu aceitei ser presidente da Bial, porque sou presidente da Bial, substituí o Dr. Luís Portela, por quem tenho profunda amizade e que tinha resolvido reformar-se e, portanto, eu sou desde há um ano presidente do Conselho de Administração da Bial, que é uma empresa extraordinária a nível nacional, não sei se sabe, tem o segundo maior orçamento de investigação em euros do país, em que cerca de 20% das vendas são todos os anos aplicadas em investigação, tem 2 produtos líderes a nível mundial, um para a epilepsia e outro para os efeitos de Parkinson. É um projeto notável, eu diria único em Portugal. Então, isso é uma coisa que me satisfaz, mas muito não me agrada. Ocupa de maneira nenhuma nem sequer 30% do seu tempo. Ocupa-me bastante tempo, gosto muito da família, gosto muito da equipa, gosto muito dos valores das pessoas e gosto muito do impacto que tem na vida das pessoas. A Fundação Champalimau, como há pouco referimos, também gosto imenso, e as minhas outras posições não executivas também. A minha ideia neste momento, em que também tenho desfrutado, para lhe ser muito sincero, de ter mais algum tempo para mim, que não tenho tido nos últimos anos ou décadas, e de tentar também, tive finalmente umas férias longas com a minha mulher, vou aceitar sem dúvida uma ou 2 posições não executivas em projetos em que eu acho que possa acrescentar valor, com pessoas de quem eu gosto, cujos valores eu partilho e que em conjunto realmente possamos criar coisas interessantes. Estou a ter conversas interessantes, não tenho pressa, porque tenho 4 posições não executivas que me ocupam bastante tempo e das quais gosto, mas veremos. Muito obrigado, Sr. Anthony. Foi um prazer, Francisco, muito obrigado.
Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.